Bom dia, pessoal aí. Vamos começar então mais um seminário de pós-graduação. Nesta vez, o professor Júlio, o Guccione, do Departamento de Física, que vai fazer um seminário para a gente. Então, Júlio, é com você agora, pode começar. Joia, pessoal, eu agradeço aí o convite, tá, para contar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido na UFLA, tá, na parte de física experimental, mas assim, eu diria que não é bem só física, tá, é meio que uma interface entre várias áreas, né. Para esse seminário eu trouxe esse título, tá, Obtenção de nanoestruturas poliméricas e compostos para aplicações nas ciências agrárias e ambientais, em vista de que eu tenho meio que migrado um pouquinho as minhas linhas de pesquisa, voltando mais para a área das ciências agrárias e ambientais na UFLA. Tá? Isso é um campo bem amplo, tá? Para a gente poder trabalhar, eu acho isso bem interessante, e dá bastante oportunidade para fazer trabalhos, entendeu? Com materiais ou com determinados tipos de biopolímeros ou biomateriais que têm comportamentos que estão começando a ser estudados agora, né, para diversas aplicações. Então, eu vou trazer uma visão geral, tá, do que eu tenho feito, tá? Eu montei aqui um list de tópicos, tá? Vou dar uma introduzida para vocês, só para falar um pouquinho sobre o que é a indústria 4.0, o que é, na realidade, a agricultura 4.0, que vem, na realidade, do conceito de indústria 4.0, tá? Falar um pouquinho do que eu estou fazendo nesse momento, tá? Quais são os materiais que nós estamos estudando, né? Quais são as técnicas que nós temos trabalhado para a obtenção de diferentes estruturas desses materiais, né? E falar um pouquinho dos trabalhos que eu estou desenvolvendo, tá? Aí eu vou entrar um pouco em alguns artigos que a gente tem publicado em linhas tanto da ciência dos alimentos quanto na parte de agricultura mesmo, né? Piscicultura e tem mais. Ainda tem alguns projetos, alguns artigos que saíram agora há pouco tempo, tá? Eles ainda não estão disponíveis, né? Um deles envolve a parte de liberação controlada de herbicidas, né? E dentre esses artigos a gente tem focado em alguns pontos aí que durante a apresentação eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, tá? O que é essa agricultura 4.0, tá? De um modo geral, na realidade, seria a automação da agricultura, mais ou menos assim, tá? Só que ela só não envolve automação, ela envolve comunicação, né? Então, ou seja, toda a parte de comunicação, estou vendo aqui o Wi-Fi, tem os drones que têm trabalhado muito nessa linha de agricultura, tem equipamentos ou veículos automotores são guiados sem uma pessoa precisar dirigir, realmente, ele faz todo o trabalho, né, na fazenda, só que também envolve energia, por isso que eu coloquei aqui no cantinho aqui, tá? Na verdade, só para lembrar vocês, energia eólica, né, mas também tem energia solar e outros tipos de energia sustentáveis que a agricultura 4.0 tem se usado para inovar e para fazer coisas novas na agricultura como um todo. Tá? A agricultura é uma área, como a medicina, eu venho de um viés de trabalhar com pessoas que faziam propostas na área de medicina, ela já tem coisas muito bem estabelecidas, então às vezes é muito difícil nós penetrarmos com tecnologias nessas áreas, né? A sorte que nós temos tido atualmente é que essas tecnologias elas têm atraído os produtores, especialmente focados na área de produção de materiais, ou mesmo a produção de alimento, de um modo geral, ou mesmo o estoque desse alimento, o armazenamento desse alimento, que tem deixado o pessoal um pouco preocupado em melhorar realmente desde o processo inicial, que é o processo de colheita, processo inicial ser o processo inicial de colheita, né? Ser o processo de semeadura, até o processo final, que é a embalagem em si, o alimento está disponível na prateleira, né? Então, tem todo esse processo que acontece quando a gente fala isso daí, todas as tecnologias que envolvem materiais, energia, comunicação, estão dentro dessa agricultura 4.0, tá? De um modo geral. Eu tenho, na realidade, trabalhado basicamente com materiais nessa linha, tá? Desenvolvimento de novos materiais ou busca de materiais que são resíduos
da indústria, tanto da agricultura quanto da indústria de alimentos, com foco de obtenção de novos materiais com propriedades específicas, né? Então, eu coloquei aqui só um exemplo dos materiais, apesar de eu colocar as fórmulas químicas dele, é só para a gente ter uma ideia, né, do que tem sido feito, tá? Polímeros e biopolímeros, de um modo geral, eles têm sido desenvolvidos, têm sido buscado muito por conta da própria propriedade que eles apresentam de serem biodegradáveis. Isso é muito legal para quando você insere isso, né? Digamos, quando você coloca isso à disposição, por exemplo, de uma plantação, né? Na verdade, se você colocar alguma coisa lá que não vai degradar com o tempo, é ruim, né? Tem que ter algo que vai degradar com o tempo para ser mais agradável, melhor, porque você pode descartar aquele elemento, e é claro, tem que ser de baixo custo. Dentre os polímeros que o pessoal tem trabalhado muito nessas linhas, tá? São polímeros de origem de polissacarídeos, né? Que nem é o caso da celulose, tá? E a quitosana, que eu estou dando aqui só, coloquei a fórmula deles, que elas têm fórmulas muito parecidas, mas elas diferenciam nas ligações que elas apresentam, né? A quitosana normalmente tem uma ligação beta-glicosídica aqui, tá? E a celulose, elas são ligadas por ligações glicosídicas, né? As cadeias. E a celulose, ela é um polímero natural, tá? Como a quitosana também ela pode se tornar um polímero natural, porque a quitosana, ela é proveniente da quitina, que é da carapaça de alguns crustáceos. E o que acontece? O pessoal descarta esse elemento, né? Ele é descartado na natureza e a gente pode reutilizar ele como um biopolímero com propriedades específicas. A zeína, tá? Ela já é proveniente da indústria de milho, tá? Todos os processados de milho, eles extraem a zeína, tá? Como um processo da indústria mesmo em si. E é interessante que ela tem propriedades ela pode nutrir, tanto no intuito de... Você pode tanto trabalhar com o objetivo de usar ele como material específico, mas também ele pode ser um elemento que vai ser nutrido, você pode nutrir. Então, por exemplo, vamos supor que você monte um alimento para peixe. Vou dar um exemplo do peixe, ou para bovinos, ou para suínos. É interessante esse tipo de elemento, porque você consegue encapsular, usar a zeína para encapsular determinadas drogas ou determinados... para melhorar realmente a produção, determinadas... tem nomes, né? Na realidade, eu esqueci agora a palavra em si, hormônios, ou mesmo até você consegue encapsular nutrientes que são adequados para alimentação animal ou vegetal. Então, você consegue ter uma gama de aplicações, né, em si. O isolado proteico do leite, ele não tem uma estrutura específica, eu só coloquei o nome dele porque ele é formado por um conjunto de proteínas do leite que são descartadas no processo da indústria de queijo, tá? Quando você vai lá e produz o queijo, você tem aquele isolado. Aquele isolado ele tem sido reaproveitado. Hoje em dia, na indústria de alimentos, ele é considerado como sendo um coproduto e não mais um rejeito, tá? Como muitos desses elementos, tem se usado muito esse termo de coproduto, tá? Porque ele é usado, o isolado proteico, ele é usado, é o tal do whey protein que todo mundo consome hoje em dia, né? Para quem faz esporte gosta muito desse isolado proteico. Na verdade, ele é transformado em whey protein, né, no caso ali, para alimentação humana. Mas eu também consigo fazer uma infinidade de coisas e eu vou dar só uma ideia do que a gente tem feito com esse tipo de isolado, tá? E claro, né, eu não poderia deixar de lado as minhas origens, né? No caso, eu vim de um grupo que trabalhava com polímeros condutores, e a ideia de colocar um polímero condutor dentro dessas estruturas, você consegue modular ou ter o que a gente chama hoje em dia, tá, de estruturas que você consegue controlar tanto processos de oxidação e redução, como condutividade elétrica, que aí você entra numa outra gama muito maior de aplicabilidade. Então, se você pega, por exemplo, a polinilina e mistura com a celulose, ou com a quitosana, ou com a zeína, ou com outros elementos, no caso aqui, né, eu vou apresentar alguns trabalhos que a gente fez, essas misturas, a gente observa que ela tem se comportado muito interessante, tem um comportamento muito interessante para manter a condutividade elétrica, e aí você gera um elemento bem legal, né, se você gera um novo material, um novo produto,
para ser usado na que a gente chama de embalagens inteligentes, que é uma linha que eu vou falar bem brevemente na hora que eu estiver falando dos trabalhos que a gente tem feito, tá? De um modo geral. Bom, além disso, além de ter esses polímeros e biopolímeros que eu trabalho, tá? Eu ainda tenho trabalhado com óxidos metálicos, de um modo geral, que isso aí já é uma linhagem um pouco diferente, tá? E nos últimos anos aí eu tenho feito alguns trabalhos na parte de obtenção de quantum dots de carbono, né? E aí entra os trabalhos da professora Tati também. A gente tem desenvolvido, ela tem desenvolvido alguns quantum dots de carbono lá, para ser aplicado, para ter determinadas aplicações, e o meu objetivo é estudar a parte ótica desses elementos, né, que eu tenho feito nessa linha, tá? O PLA ficou meio escondidinho ali do lado ali, mas aí acho que o PLA, a gente tem alguns trabalhos recentes agora, de uma aluna de mestrado, que eu co-oriento junto com o professor Juliano, tá? Que a gente fez mantas fibrosas de PLA, com o objetivo de nutrição de peixes, que é uma continuação do trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, esses materiais é o que a gente trabalha, então assim, eu não tenho um material específico, a gente tem uma abordagem de materiais diferentes que a gente consegue aplicar dentro da indústria de alimentos. E como que eu posso aplicar eles? Basicamente, eu tenho usado de 3 técnicas para processar esses materiais, processar esses polímeros, esses óxidos, esses pontos quânticos, misturar essas coisas, montar esses compósitos, tá? E dessas técnicas que eu tenho usado, tem sido o casting, que é uma técnica de produção de filmes extremamente simples, tá? Que você simplesmente prepara uma solução, deixa ela evaporando e ela forma um filme. Ela funciona muito bem para materiais que formam realmente um filme, tá ok? O que não funciona, por exemplo, com a pane aqui. Polilinina, ela não apresenta uma estrutura mecânica, ela apresenta uma característica mecânica muito adequada para esse tipo de processo. Tá? Eu não consigo, por exemplo, produzir um filme de pane. Então, eu sempre preciso colocar, por exemplo, ou PLA ou celulose, que tem polímeros que têm propriedades mecânicas um pouco melhores que a pane, e aí, de certo modo, eu estou dopando esse polímero com corrente, com característica elétrica. Então, eu estou fazendo um processo é como se eu estivesse fazendo um polímero condutor, né, que é maleável. Então, ele tem propriedades mecânicas que eu consigo fazer ele ser maleável na estrutura, como, ao mesmo tempo, eu consigo ter condutividade elétrica, né? Então, aí só para dar uma ideia geral. E a gente tem feito também, além na realidade, a produção dos filmes tem feito basicamente com técnicas bem simples, que no caso é o casting, e eu tenho trabalhado com alguns estudantes, tá, em 2 técnicas bem interessantes, que são técnicas de produção de nanofibras poliméricas. E aí você pode agregar todos esses elementos que estão aqui, é claro, com as características apropriadas. Por exemplo, eu não posso pegar a quitosana na estrutura dela e fazer uma fibra. Eu preciso estudar ela, ver o comportamento dela e ver se ela forma fibra, se eu consigo fiar ela. Se eu consigo fiar ela, se eu não consigo fiar, aí tem estratégias para a gente conseguir fazer essa fiação desse elemento. Claro, naquelas condições que a gente está pensando, né? Aí tem essas 2 técnicas, que é o electrospinning e o solution blow spinning, que são técnicas que basicamente formam fibras, tá? Da ordem de nanômetros, fibras nanométricas, né? Tá? O interessante dessas 2 técnicas, tá, é que a gente consegue produzir tanto mantas, né? No caso aí, eu consigo fazer um emaranhado de elementos, como também eu consigo fazer, dependendo da situação e dependendo de como o meu coletor, que depois eu já vou falar um pouquinho para vocês, se comporta, eu consigo direcionar essas fibras para uma determinada direção, consigo fazer elas ficarem direcionadas, tá? E outra característica interessante dessas 2 técnicas é que, na maior parte das vezes, nós orientamos as cadeias poliméricas na direção da minha fibra, que é uma das características mais interessantes. Então, ou seja, eu tenho uma orientação de polímeros numa única direção. Isso ajuda várias propriedades, né? Especialmente quando você está falando de liberação controlada, né? Você quer liberar um elemento no ambiente ou liberar um hormônio num peixe. E é importante que isso aconteça de forma controlada. E aí, quando você tem um controle de como essas fibras se comportam dentro dessa estrutura, fica muito mais fácil essa liberação acontecer em determinada parte do organismo, do animal ou mesmo da gente, se for o caso, né?
Então, assim, essas duas técnicas, basicamente, a gente produz materiais poliméricos ou nanofibras poliméricas, compostos e cerâmicos. Tem como produzir até material cerâmico, tá? Se vocês terem uma ideia, tá? Eu agrego, por exemplo, o óxido de zinco dentro da estrutura, por exemplo, do PLA, ali, e aí eu calcino, faço a calcinação depois do processo de fiação. Eu fio, né? Claro, fio, e aí eu calcino. Aí eu tenho a formação de um nanofio, basicamente de ZNO, por exemplo, de óxido de zinco. Essa é uma técnica muito usada, tá? O pessoal tem feito muito isso. Então, ela é muito ampla e muito interessante. O que ela tem de parâmetros que são importantes? A viscosidade da solução, que é a primeira coisa que manda, tá? A distância de trabalho, que seria a distância, e aí eu já vou explicar como que são os aparatos, porque as duas técnicas, elas usam de aparatos muito parecidos, tá? Só que elas mudam na forma de como a gente produz a fibra, tá? Então, primeiro, né, no electrospinning, tá, que é essa aqui que está do lado aqui, você tem, por exemplo, uma bomba de seringa que você injeta uma certa solução a uma certa taxa. Então, existe uma taxa de injeção tanto para o electrospinning quanto para o SBS, tá? As duas técnicas você tem essa taxa que tem que ser muito controlada. Aí, quando você está injetando, no caso do electrospinning, tá? Você injeta, essas gotas vão começar a sair na agulha. O que acontece é que a gente aplica uma diferença de potencial muito grande entre, tá, a minha agulha e um aparato onde eu vou depositar essas fibras, que chama coletor, a gente chama ele de coletor, ele coleta as fibras ali, tá? E pela alta tensão formada entre esses dois, que pode ser a mesma tensão ou pode ser tensões diferentes. Tem algumas fontes que eu consigo até controlar qual tensão que eu tenho ali, tá? As que a gente tem, a gente não tem feito assim. A gente tem mantido uma diferença de potencial entre a agulha e o coletor. O que acontece é que forma-se, na verdade, existem, na verdade, alguns estudos, tá, mais antigos, que falam que quando eu, por exemplo, coloco uma gota e submeto essa gota a uma tensão, a uma diferença de potencial muito alta, a tendência dela ela se torna ela fica ovalada, ela fica como se fosse, ela tem uma característica oval, ali, ela estica, né, ela alonga, para não falar assim. O que acontece é que quando você vai aumentando mais a tensão e você tem certas características na solução, como é o caso de um polímero que pode ser estirado por tensão, o que acontece é que eu consigo ter uma tensão razoável a ponto de que eu quebre a tensão superficial desse solvente e forme uma fibra seca. Então, essa fibra, ela sai. Então, é como se o solvente evaporasse na ponta e formasse uma fibra bem organizada, ou melhor, ou bem organizada ou desorganizada, dependendo de como eu estiver ali fazendo o meu coletor, tá? E eu consigo depositar essa fibra no coletor de forma bem adequada. Só que tem que ser tensão da ordem de kilovolts para isso, tá? Eu não consigo fazer, por exemplo, com poucos volts, esse tipo de técnica, tá? E o coletor em si, ele tem que ser um coletor metálico. Então, uma das desvantagens do electrospinning tá que eu preciso ter todo um aparato metálico para que eu forme a fibra de forma adequada, né? Tá? O que não é, digamos assim, a mesma coisa com relação ao SBS, tá? O SBS eu consigo depositar sobre qualquer superfície. Independente disso, tá? O coletor, ele pode ser tanto plano como rotativo, tá? Como aqui no caso aqui no SBS está mostrando aqui que ele é rotativo, ele fica girando ali, né? E ele pode ser, na realidade, se for para o caso do electrospinning, tanto o rotativo como o plano tem que ser metálicos, tá? No caso do SBS, o que muda ali é que eu tenho uma pressão que vai carregar agora o meu solvente. Então, se usa desculpa, pessoal. Se usa do diagrama de fase do solvente, tá? Para estudar o comportamento de qual pressão que eu tenho que submeter a ponta da minha agulha para que ocorra uma evaporação muito rápida da minha solução e eu tenha essa formação dessa fibra ali, né? Por conta tanto porque esse gás ele é tanto usado para aumentar a pressão, para que mude a curva ali, né? Mude a pressão associada que eu consiga evaporar esse solvente muito rapidamente, tá? Eu mudo as características quando eu olho o diagrama de fase desse solvente, tá? E ao mesmo tempo ele carrega
as minhas fibras para o coletor. Então, ele tem essa função dupla. E aí, essa pressão, ela atua nesse sentido. Ela faz esse papel, tá, de ajudar nesses dois pontos, tanto de mexer nessa característica do diagrama de fase do solvente, quanto no coletor. A vantagem é que com esse tipo de montagem, tá, o pessoal faz, tá, não vou dizer que não faz, o pessoal usa normalmente solventes polares para produzir tanto por electrospinning quanto para produzir por SBS. Tá? Mas como eu conheço mais a técnica, eu prefiro usar mais solventes apolares, tá? Não quer dizer que não dá para fazer, dá para fazer. Você pode fazer com água. Se o seu polímero for dissolvido em água, você consegue usar o electrospinning e fazer uma fibra. Só que, às vezes, quando você tem uma polaridade associada, que é o caso da água, você pode ter uma corrente circulando ali e você pode fechar o seu circuito. E aí você tem um problema na hora de fazer. Às vezes você não consegue formar a fibra no formato como você gostaria. Tá bom, pessoal? Foi meio rápido, eu tentei explicar tudo, porque é muita informação, porque são técnicas são técnicas simples, mas são complexas na sua execução, tá? E que trazem um resultado muito interessante, que é que eu vou começar a falar para vocês. Na realidade, tem um artigo que eu vou apresentar para vocês, que basicamente a gente trabalhou com electrospinning nesse, mas eu tenho alguns artigos que estão para sair agora, que a gente trabalhou com SBS, com qualidades muito, muito apropriadas. E a vantagem da SBS para o electrospinning é que eu consigo recobrir qualquer superfície. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma fruta ali na frente e recobrir ela com uma fibra de um determinado polímero que tem propriedade antioxidante, eu posso melhorar a propriedade de prateleira. Se essa película ou essa fibra que eu estou recobrindo for de um elemento ainda, que é um elemento comestível, eu não preciso retirar ela para comer a minha fruta depois. E, além disso, eu consigo ajudar no balanço nutricional da fruta. Então, ou seja, você tem muita coisa envolvida quando você fala disso, quando você fala dessa área, né? Tá bom? Bom, então, agora eu vou para os trabalhos que a gente tem feito. Eu vou começar com um artigo que nós fizemos, o primeiro artigo que nós fizemos, e eu não vou ter uma linha do tempo, eu vou, na verdade, seguir mais ou menos uns estudos que nós fizemos, entendeu? Focando primeiro em alguns trabalhos com a polenilina, né, e a quitosana, depois a gente trabalhando com outros elementos, outros polímeros aí, e por final eu vou falar um pouquinho desse trabalho que a gente publicou que é específico de electrospinning, tá? Eu tenho mais trabalhos, tá? Eu poderia apresentar aqui, mas aí, se eu tiver uma outra oportunidade, eu apresento para vocês, tá? Primeiro, esse trabalho aí foi um trabalho que a gente fez com um grupo da física. Eu acho interessante falar dele, porque como um seminário da pós-graduação, esse artigo saiu de uma das alunas que fez mestrado no programa, tá? Esse que é bem interessante. Tá, a Ana Luísa, que está lá agora em São Carlos, desenvolvendo o trabalho dela, né? Nesse trabalho que ela fez, ela trabalhou, tá? Naquele momento a gente não tinha nada muito específico com aplicação na indústria de alimentos ou na indústria, na agricultura como um modo geral, mas a princípio a gente queria estudar o comportamento, tá? Da quitosana, da polenilina e do dióxido de estanho. Tá? Como que a gente poderia obter esses elementos, tá? Em forma de filmes. Na realidade, nesse trabalho aqui a gente não fez ainda os filmes, a gente só fez o compósito, mesmo produziu o compósito, tá? E nesse trabalho aqui na verdade, nós tivemos colaboração do professor. Nós trabalhamos, né, em conjunto, não foi colaboração. Nós trabalhamos em conjunto. Foi eu, o Joaquim, a Ângela e o Alexandre. Tá? E foi bem interessante os resultados que nós tivemos, e eu vou tentar dar uma ideia geral dos resultados, tá? Então, só para vocês conhecerem o trabalho, de modo geral, o que nós fizemos, nós usamos quitosana, tá? Polenilina e o SNO2 na estrutura rutilo, tá, ok? O que a gente observou, por sínteses químicas, nós conseguimos obter um material, que se foi um pó, tá? E aí, a gente obteve vários tipos diferenciados para ter um controle. Então, por exemplo, a gente obteve um pó que só tinha polenilina, outro que só tinha polenilina e quitosana, outro que tinha polenilina, quitosana e SNO2, e uma que tinha polenilina e SNO2. E nós estudamos o comportamento desses materiais por essas técnicas que estão aqui, né? Por FTIR, por RX, que quando a gente fala de materiais, a gente não tem como
não analisar, usando técnicas que mesmo são... Essas técnicas, às vezes, não são técnicas específicas para a área de agricultura, né? Não existe técnica específica para a área de agricultura. Existem técnicas que nós usamos na área de agricultura para entender, por exemplo, liberação controlada, que são modelamentos que nós usamos para entender, por exemplo, como funciona essa liberação. Mas, a princípio, a gente usa as mesmas técnicas que estudam materiais de um modo geral, né? Só para vocês terem uma ideia aí, não tem técnicas muito específicas, né? Dessas técnicas de um modo geral, eu não vou apresentar todas, tá? Nós fizemos esse estudo, nós publicamos esse artigo em 2018, se eu não me engano, tá? A data dele aqui, deixa eu voltar aqui só para eu ver. Foi 2018, tá? E nesse trabalho, o mais legal de tudo que nós observamos foi o primeiro trabalho que nós tivemos, nós observamos que a polenilina, quando nós produzíamos a polenilina e a polenilina quitosana, nós não perdíamos a propriedade elétrica da polenilina. Ela continuava aparecendo, especialmente nos espectros, tá? Porque pode acontecer, quando você mistura dois polímeros, pode acontecer que você consegue bloquear determinadas regiões do polímero por conta de interações entre esses dois tipos de polímeros diferentes. Tá? O que nós observamos não foi isso. O que nós observamos foi que a polenilina ela interagiu muito bem e ela foi dopada com o SNO2, com óxido de dióxido de estanho, tá? Especificamente. Né? Só dando uma ideia geral, né? Aqui tem umas bandas específicas. Essa banda aqui, na realidade, para a polenilina, é uma banda que caracteriza essa região aqui, é exatamente a região que caracteriza o potencial condutor da polenilina, tá? Que na realidade ele se mantém no meu compósito aqui de polenilina quitosana, tá? Esse foi o primeiro estudo que nós focamos nisso. É claro que depois eu continuei estudando esses elementos, nós estudamos a condutividade desses elementos, e nós vimos que realmente ele tinha condutividade elétrica, a gente conseguia ter condução elétrica por meio dele, que daí foi uma parte que a gente aplicou, né? A gente começou a produzir filmes e começou a aplicar esse material, né? Basicamente, com o DRX, a gente focou na caracterização do SNO2, que na verdade ele se apresentou na estrutura rutilo. E mesmo quando a gente colocava ele dentro da polenilina, na estrutura, né, desse composto polenilina e quitosana, tá, ele continuava se mantendo com a mesma estrutura. Então é importante, às vezes, ter esse resultado, porque às vezes o pessoal fala assim, mas ele vai mudar a estrutura? Ele pode mudar. A gente não sabe como que ele está se comportando e onde está esse elemento ali dentro, né? Como que ele está interagindo com os demais. Eu preciso saber isso. E aí eu tenho as técnicas de caracterização que vão me dar esses resultados, né? E uma delas, na realidade, é a espectroscopia Moss-Bauer, que Deus, na verdade, mostrou para a gente, né, um principal resultado da espectroscopia Moss-Bauer, diz que existe uma interação muito forte dos átomos de estanho. E essa interação muito forte que tinha dos átomos de estanho, nós descobrimos que, na verdade, era muito forte entre ele e, na verdade, não era uma ligação específica, tá? Seria como se fosse uma ponte, uma ligação de hidrogênio, tá? Ali, entre, tá? Os grupos imina e amina, amina, tá? Da polenilina. Então, ou seja, nós estávamos dopando a polenilina especificamente. Então, pensa assim, se eu tenho um filme com material que tem a quitosana, que tá me ajudando só para a estruturação do meu filme ali, tá? E eu tenho o meu óxido preferindo ficar próximo da minha polenilina, e esse óxido, ele é um óxido semicondutor, eu estou, de certo modo, dopando a minha polenilina e melhorando o processo de condutividade dela, ou piorando. E aí, tudo isso daí veio como resultado desse trabalho. Isso foi bem interessante, eu achei que foi um trabalho foi bem legal, e que despertou outros trabalhos a partir dele, tá? Especialmente que a gente começou a aplicar, né, em algumas características, essa polenilina e essa quitosana sem o dióxido de estanho nesse caso, tá? Nós fizemos, na verdade, filmes para aplicações em embalagens, tirando dióxido de estanho, porque existem algumas, infelizmente, quando a gente trabalha com embalagem de alimentos, existem algumas limitações, tá? Para trabalhar. Então, por exemplo, o cloroformo, como um todo, ele é um solvente ruim para se trabalhar com embalagens, ao menos que ele evapore todo e você assegure que você tem tudo evaporado realmente ali, desse solvente, você não pode usar essa embalagem para embalar, por exemplo, um alimento, tá?
É bem complicado. Aqui, na realidade, só para dar uma ideia de como que eles formaram, né, a estrutura deles. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse material agora, essa polinilina e essa quitosana, que nós vimos que tinha um comportamento que podia se manter condutor, e aí a gente produziu um outro trabalho, tá, em que a gente começou a estudar a condutividade realmente, né? Começou a fazer estudos elétricos, morfológicos, entendeu? Para entender, né, o comportamento. Na verdade, a morfologia foi um pouquinho aquém, né? E uma das coisas que nós inserimos nesse trabalho foi melhorar essas interações entre a quitosana e a polinilina, para que eu tivesse uma maior característica maleável. E aí a gente trabalhou com um elemento que na verdade é o glutaraldeído, que reduz, né? Ele tem propriedades reticulantes, tá? Ele faz essas ligações muito bem definidas. Então, nesse trabalho a gente trabalhou com a quitosana, a polinilina e o glutaraldeído com uma aplicação específica, embalagens. Então, a gente queria estudar o comportamento para montar no futuro, depois, embalagens inteligentes, né? Nós fizemos aí um delineamento experimental, tá? Na verdade, boa parte desse trabalho aqui é mérito da da Ana Carolina, da Ciência dos Alimentos, que ela que detém, né, esse trabalho ela fez no mestrado, tá? E eu ajudei, colaborei junto com ela e com a professora Soraya, da parte de embalagens lá da Ciência dos Alimentos. E foi muito interessante trabalhar com eles, tá? Porque o trabalho foi muito bem executado. 10h38 já, né, Moisés? São quantos minutos, Moisés, mais ou menos? 40, mas aí tem uns 10 minutos mais. Ah, então tudo bem, eu vou tentar ir a mais ou menos até umas 10h50, tá bom? Para a gente não se prolongar, para que a gente discuta mais os trabalhos que o pessoal que tiver dúvida aí, né? Porque, assim, vocês vão ver que eu vou acabar colocando aqui do lado a maior parte das técnicas que a gente faz mesmo para a área de materiais. Então, eu preciso obter um material para ser aplicado nessas áreas. E nesse trabalho específico, tá? Nós vimos que, e na verdade já era de se esperar, tá? Isso é uma coisa que eu não diria que é um resultado muito plausível, mas quanto mais polinilina eu tinha nas minhas blendas, na verdade aí eu já estou mudando um pouquinho o termo, né? Porque o que acontece é o seguinte: quando eu coloco um material inorgânico na estrutura, eu tenho um compósito, né? Agora, quando eu tenho materiais poliméricos ali no caso, e um material reticulante, que é o caso o glutaraldeído, tá? Ele simplesmente vai fazer um papel de aproximar a quitosana da polinilina. Ele só faz esse papel. A gente observa que quanto mais polinilina, maior seria a condutividade. Então, foi um resultado meio interessante, no sentido que a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Mas só comprovou o que a gente já sabia. Só que nós observamos um comportamento um pouco diferente quando a gente vai falar do efeito Hall. Tá? Não sei se vocês já tiveram contato com a técnica de efeito Hall. Quem já fez física C, física 3, aí, dependendo da faculdade que você estuda, já deve ter tido contato com, ou pelo menos ouvido falar que é o efeito Hall, né? Você pega um material específico, você consegue controlar, né, por meio do campo magnético, qual que seria o desvio, né, ou como controlar o quanto de elétrons passa de um eletrodo ao outro, né, basicamente. Nós observamos, tá, por meio desse trabalho, que, bom, a quitosana é totalmente isolante, a gente não ia observar nada. Mas quando a gente ia variando a concentração, né, no caso aqui, aqui a polinilina com 80, né, a gente pegou só esses dois aqui, né, que tinham maior concentração de condutividade fazendo. Essa primeira condutividade aqui, ela não foi obtida por efeito Hall, ela foi obtida para técnica de contatos. Você vai nos contatos e vai lá e mede com equipamento, né? Que é o mais comum, que mostrou isso daqui. Daí nós pegamos essas que tinham maior condutividade e nós vamos estudar especificamente com a técnica de efeito Hall, que dá, na realidade, qual que seria os portadores majoritários. Ela dá um resultado interessante, porque ele vai dizer qual que seriam os portadores majoritários que estariam conduzindo digamos, esses elétrons ali, né? Seriam buracos ou seriam elétrons, os portadores majoritários. E nós observamos, tá, por esse trabalho, que a polinilina, ela é majoritariamente positiva, ela apresenta cargas positivas na estrutura dela, e ela é até considerada como sendo um semicondutor tipo P, tá? Quem já conhece um pouco da nomenclatura. E quando a gente colocava ela na blenda, tanto com o glutaraldeído ou com a quitosana, a gente tornava ela tipo N,
ela ficava negativa. E aí, isso foi bem interessante, porque se eu consigo pegar lá a polenilina, que é positiva, e eu pego a quitosana com polenilina do outro lado e grudo uma na outra, tá? Eu estou fazendo uma junção PN ali, mais ou menos, né? Orgânica. Então, a gente não chegou nesse ponto de estudar, aprofundar esses estudos, mas nós observamos isso aí, tá? Bem forte nesse comportamento desses materiais, né? E é claro, voltando aqui, a gente viu que a banda estava presente, a banda de condutividade, quando a gente faz a FTR, mostra, né, que essa banda aqui, na verdade, é uma banda que está dizendo, por exemplo, que o material está dopado e que existem lá uma estrutura de dopagem, né? Que a gente dopou especificamente isso aqui com um ácido desilbenzeno sulfônico, né? A polenilina. Então, praticamente, a gente viu que tanto a blenda, que na verdade são essas duas aqui de baixo, tá? A blenda com glutaraldeído ou sem glutaraldeído apresentou ainda um piquinho aqui de condutividade, e a polenilina tinha, coisa que a quitosana sozinha não apresentava. Ela não apresentava essa banda mais acentuada aqui de condutividade, dando caráter isolante para o material, né? Essa característica. Dessa mesma técnica, a gente observou que os filmes de quitosana eles eram mais homogêneos, tá? Eles têm característica homogênea. E pela espectroscopia Raman, nós vimos que a quitosana, infelizmente, toda vez que você vai fazer Raman de quitosana é um problema. Tá? Especialmente no equipamento que nós temos aqui na UFLA. Ela floresce muito, tá? Mas deu para a gente tirar algumas coisas pelas curvas de deconvolução, alguns picos ali que estariam associados à quitosana específica, que seriam, na verdade, o B aqui é só quitosana, o C aqui seria a polenilina com a quitosana, e o último aqui, polenilina, quitosana e glutaraldeído, né? Misturado. Né? Todos eles na maior concentração de pane, né? E nós observamos que a gente conseguia tirar alguns planos aqui, mais ou menos característicos, que eram, na realidade, específicos que o pessoal citava na literatura para a quitosana, quando se fazia com outro tipo de laser por outras técnicas, né? Bom, fora esses dois trabalhos, nós acabamos de publicar esse daqui, está aqui embaixo, que é o efeito do glicerol, porque assim, a gente viu qual era o efeito do glutaraldeído, que é um elemento reticulante. Agora, com a inserção do glicerol na estrutura, nós conseguimos fazer com que a quitosana ficasse mais maleável. Então, o glicerol tem um papel e um efeito de realmente brincar com essa estrutura maleável dos polímeros, né? Em si. Então, a gente acabou publicando isso daí, acho que saiu esse ano esse artigo. A gente até está aguardando sair, tem o DOI, mas a gente está aguardando sair pela revista ainda o trabalho. Entrando nessa linha de embalagens ainda, né, que na verdade é uma linha muito ampla, se eu começar a falar aqui, tá? Nós misturamos também o whey protein, tá, com pane. E, da mesma forma, tá, fazendo todo um processo com delineamento e tal. Claro que a gente precisa colocar um elemento ali no meio que faz o processo de reticulação, aí a gente colocou o glutaraldeído e o glicerol. Lembrando que o isolato proteico, ele já se produz embalagens de isolato proteico sozinho, tá? Só que eu preciso colocar o glicerol, né, para poder tornar ele como se fosse uma embalagem maleável, tá? E aí a gente fez vários estudos, só dando uma ideia geral. Desse trabalho específico, enquanto a quitosana a gente observou que eles eram filmes muito, a gente costuma dizer que são filmes miscíveis, né? Eles misturaram muito bem. Já aconteceu o contrário com a proteína do leite e a polenilina. Eles não gostaram muito de ficar próximos e a gente observou, né, umas diferenças de fase, né? Ó, daqui dá para ver bem claras as diferenças de fase que tem, ó, aqui também. Tá? Que parece que ele separa o isolado proteico da pane por características eletrostáticas dos dois, né? Em si. Né? E é claro, da mesma forma, a gente continuou estudando o comportamento organizacional, a gente estudou o efeito, né, digamos assim, do isolado proteico, porque o isolado proteico, ele tem uma certa... A gente consegue tirar um espectro Raman bem interessante, que é esse vermelho aqui no meio, mas quando a gente mistura a polenilina com ele fica essa bagunça aqui, a gente não consegue ver nada. Talvez o que aconteça nesse processo aqui seja que ele realmente está fluorescendo, mas a gente tem alguns picos aqui meio alargados, né? Eu não sei se realmente é fluorescência esse efeito, tá? Ou se é
o efeito da mistura, porque eu estou fazendo 2 materiais ali que têm características bem amorfas, né? Estão se comportando de uma forma amorfa. Então, de certo modo, ele alarga a banda por conta disso, né? Tá? Então, isso aqui a gente publicou esse trabalho, a gente explicou qual foi o processo aqui de convolução aqui. E, por fim, tá? Só para não apresentar alguma coisa relacionada à parte de energia, eu vou tentar acelerar aqui, tá, pessoal? Para chegar no que eu quero, que é no artigo do Electrospin, tá? Foi o que a gente publicou o ano passado. Nós estudamos o comportamento pelo TG, porque o TG traz informação composicional, como também te dá informação de como que essas blendas estão ligadas. Na realidade, a gente observou realmente que ela estava totalmente emissível, porque para as blendas nós temos 2 fases aqui, ó, de degradação, muito específicas, né? Esse primeiro aqui é da pane sozinha, que tem uma fase somente de degradação. Quando você vai ver tanto a polanilina, o WPI sozinho, como a polanilina, parece que o negócio se alonga muito mais. Então, ele melhora a estabilidade, ele melhora um pouco da estabilidade térmica, mas ele não. A gente observou que, na verdade, parece que as blendas, parece que os filmes, eles não se. Esses 2 materiais não se gostaram muito. E aí, daria para fazer uma blenda condutora? Daria, pelos comportamentos que nós observamos, né? Nesse trabalho específico, a gente não estudou condutividade, tá? Na época, porque os filmes eles desgrudavam, eles não desgrudavam da estrutura do filme, tá? Voltando para essa parte de coisas condutivas, né? A gente publicou esse trabalho da celulose aqui junto com o pessoal lá da Floresta, tá? Em que a gente produziu celulose com polanilina, tá? Filmes com essas características, não vou entrar em detalhe de como foi produzido, tá? Só para ter uma ideia do principal resultado, tá? É que nós conseguimos observar propriedades capacitivas. Na verdade, ao invés de propriedades elétricas, propriedades capacitivas. E aí, quando a gente fez um estudo específico da constante dielétrica desses filmes produzidos, né? Aqui, na verdade, tem todo um delineamento experimental aqui. Nós observamos que os filmes eles apresentavam condutividade, características quando ele está seco, especialmente, tá? Características constantes elétricas bem altas, tá? Em comparação somente com o filme de nanofibrila de celulose, que era outra coisa que a gente via. E a nanofibrila de celulose é muito interessante porque eu posso trabalhar na indústria de papel, né? A parte de indústria de celulose de um modo geral, que é uma das linhas que a gente tem trabalhado com o grupo. Cheguei no projeto que eu queria, que é o projeto da zeína, das nanofibras de zeína obtidas por coisas, especialmente focando para a parte de liberação controlada de alguns aminoácidos. Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho a gente fez fibras realmente com zeína, tá? É que não dá para apresentar outros trabalhos que eu tenho com a SBS, que eles estão agora para publicar, tá, pessoal? E também ia ficar muito extenso o seminário. Eu tentei filtrar mais ou menos o que seria mais interessante, mas quem sabe uma próxima vez eu apresento para vocês esses resultados, tá? Nós fizemos, na verdade, nesse trabalho aqui, filmes de zeína com puros, tá? E filmes de zeína com o aminoácido essencial, tá? E também fibras de zeína pura e fibras de zeína com aminoácido. Nós observamos que tanto o filme como as fibras era muito, muito, muito interessante. Você tinha uma boa interação entre a zeína e o triptofano, que foi o aminoácido essencial que nós usamos, que na verdade ele é usado na parte de... o pessoal usa muito o triptofano para melhorar o valor nutricional, porque ele produz, na verdade, ele produz, melhora, né, a produção de ômega 3, por isso é interessante ele, né? Isso assim, do modo geral, o ensaio de liberação controlada mostrou que as nanofibras, a liberação ela é muito mais imediata do que os filmes na aplicação. E aí você tem que pensar numa situação assim, você vai pegar e colocar isso aí dentro da água. O tempo que isso aí vai ficar na água para o peixe comer é muito rápido. Tem que ser rápido isso aí, não pode ser demorado. Então a liberação não pode ser
prolongada, a ponto de que da nutrição do peixe acaba sendo, acaba sendo evacuado. Então, esse tempo curto que tem aqui na liberação foi um dos resultados mais interessantes que nós tivemos. E, para o caso da nanofibra, ele se comportou muito bem em alguns modelos que existem de liberação controlada, que na área a gente aplicou esse Cosmea Peppers aqui, né? E o Peppa Saline. O Peppa Saline, ele é específico para determinados tipos de liberação controlada, e o Cosmea Peppers funciona mais para outros tipos, tá? Eu não vou entrar em detalhes de qual que é, em qual aqui com vocês, tá? Mas tem a ver com simetria, tem a ver com orientação de cadeias, né, desses materiais, e a gente observou que o comportamento, a gente conseguiu modelar esse comportamento, tá? Usando o modelo de Cosmea Peppers, que aí ajuda a gente a entender outros fatores aí envolvidos, pessoal, né? Bom, acho que eu falei muito rápido, não sei se ficou alguma dúvida ou não, tá? Eu tentei dar uma geral aqui no que a gente está fazendo, tá, pessoal? Vocês viram que é muita coisa, na verdade, aparecem trabalhos aí muito interessantes, às vezes, nessa área, mas especificamente eu tenho trabalhado muito com embalagens. Agora, ultimamente, que eu tenho trabalhado um pouco na parte de liberação controlada, especialmente na indústria de animal, né, de rações, como também na liberação controlada de herbicidas, de um modo geral. E é uma área que tem muito a se desenvolver, pessoal. Assim, eu acho que é uma das áreas que tem muita coisa, muita afinidade ainda, muita coisa a se desenvolver, tá? Claro que esse trabalho só foi possível por conta de todos esses colaboradores que a gente tem aqui na UFLA, né? Tá? Eu tenho trabalho com todo mundo que está aí, mais ou menos alguma coisinha a gente tem desenvolvido, ou a gente trabalha em conjunto, ou a gente discute alguma coisa de algum trabalho, tá? É claro que sem os estudantes envolvidos aí, a gente não teria nenhum desses trabalhos, porque é claro que a gente também tem atividades administrativas e outras atividades. Se não fossem os nossos estudantes, eu nem quis colocar o nome dos estudantes, porque daí não ia caber na página, tá, pessoal? Me desculpa os estudantes que trabalharam comigo, mas eu não ia conseguir colocar todo mundo aqui, tá? Infelizmente. Mas, assim, envolve tanto alunos de iniciação científica quanto trabalhos com alunos de mestrado e doutorado que a gente está fazendo isso. É claro, eu agradeço a atenção de vocês e aí, quem tiver alguma dúvida, queria perguntar alguma coisa? Oi, Júlio. Muito obrigado pela sua apresentação. Pessoal, perguntas? É muita coisa, né? É muita informação para pouco tempo. Se eu for apresentar todos, eu deixei pelo menos, pessoal, aí, eu tentei resumir os trabalhos, tá? Para a gente ter uma ideia. Claro que tem muito mais resultado desses trabalhos aí, tá? Tem muito mais outras coisas que nós observamos e que eu não coloquei e não falei aqui para dar uma resumida. Depois, quem se interessar, pode dar uma olhada no meu Lattes lá e pegar os artigos lá, tá? E consegue facilmente baixar eles pela internet. Um ou outro talvez não, tá? Mas é bem interessante e tem muita perspectiva de trabalho nessa linha. Tem uma pergunta aí no chat aí, professor. Eu dei uma olhada, vou dar uma olhadinha aqui. Do Renan. Ah, tá, o Renan colocou uma pergunta aqui. Ele colocou assim, ó, que eu tenho 3 perguntas. A primeira, ele queria saber se é possível utilizar alguns dos biopolímeros que citou para a produção de scaffolds, estruturas porosas. Sim, na verdade você pode produzir, tá? Existem trabalhos específicos para a produção desse tipo de coisa. Esses scaffolds aí são estruturas porosas para você poder usar, né, na parte de engenharia de biomedicina ou engenharia de tecido, né, que eles chamam muito, né? Pode. Em alguns casos é até interessante, tá? Por quê? Eles acabam sendo vias para a nutrição dessas células, e é bem importante também, alguns deles, tá? Não todos, é claro, determinados tipos de células também, tá? Se eu tenho proposta de trabalho nesse sentido, na parte de medicina, olha, eu tinha, tá? Ultimamente, eu estou mais para a área da agricultura, tá bom, Renan? Tá, eu coloquei mais nessa linha. Mas, assim, tudo é conversa, né? Isso aí é aquele tipo de coisa. Muitos desses trabalhos que surgiram aqui, pessoal, às vezes surgiram de conversa de café. A gente estava conversando no café, aí, gente, se a gente fizesse assim, vamos fazer assim? Entendeu? Então é bem interessante, tá? Às vezes esse momento realmente ajuda a gente a pensar e fazer determinados trabalhos que podem levar aí
a desenvolvimentos aí bem legais, né? E a última pergunta, se eu saberia dizer se tem algum grupo de pesquisa de trabalho trabalhando com isso no país. Especificamente tem vários, tá? E já falo para você, lá no Cefet de Belo Horizonte, tá? Tem uma professora, a professora Aline, ela trabalha com produção de scaffolds ela montou uma empresa, tá? Com a produção de scaffolds, mas se eu não me engano, ela usa o PLA lá, basicamente, tá? Para produção de scaffolds para a indústria de tecidos, né? Para a construção de tecidos aí. Só que ela não tem tido uma boa resposta no Brasil, especificamente. A empresa que ela montou com as alunas dela, eles têm vendido essas estruturas lá para o exterior, lá para o pessoal da Inglaterra, especialmente, né? Ali. Tá? O Matheus, Mataus? É Mataus, né? Ou tá errado seu nome, Matheus? É Mataus mesmo, né? Então, tá Mataus aqui. Essas embalagens de biopolímero são resistentes? Então, o que acontece é o seguinte, você tem que pensar que quando você fala de resistência, é muito complicado falar de resistência, especialmente porque você tem, para alimentos especialmente, é interessante que ela não seja, que ela dure, tem uma certa durabilidade por um tempo, mas que ela seja maleável e tenha uma certa elasticidade, seria mais ou menos isso, né, a ideia. Então, essa de ser resistente, às vezes, acaba ficando um pouco ruim para a indústria de alimentos, especialmente quando você quer degradar. Quanto coisas mais compactadas, é pior para degradar. Pior é para degradar de modo geral. Tá? E é claro que pode usar sim, pode. Eu já vi gente produzir sacolinha plástica não de zeína, mas sacolinha plástica de ptosana, já vi já. Sacolinha plástica mesmo. O pessoal degrada depois e joga fora, tá? Isso é interessante também. É uma linha bem específica na indústria de alimentos. Tem várias pessoas agradecendo aqui. Oi, pode falar, Moisés. Júlio, eu tenho uma pergunta. Você falou no início de pontos quânticos de carbono. Você está trabalhando nisso? E outra pergunta, ele como é construído? É um gel? Como é? Bom, na realidade os pontos quânticos, tá? Foi uma coisa que surgiu meio por acaso, tá? Em conversa com o professor Juliano, a gente começou a sintetizar quimicamente mesmo, fazendo uma síntese química e produzindo eles, né? Só que os pontos quânticos que nós produzimos, eles têm um tamanho específico e eles, digamos assim, se você for usar ele com as propriedades de luminescência dele, ele luminesce um determinado tipo de comprimento de onda. A gente não consegue controlar muito o tamanho da partícula pela técnica. Aí, em conversa com a professora Tati, a gente tem conversado, até ficamos de conversar agora para afinar alguns pontos aí sobre essa linha, tá? Talvez ela forneça para nós alguns pontos quânticos produzidos com diferentes tamanhos, entendeu? Para nós podermos inserir isso dentro da estrutura das fibras e ver qual seria o comportamento. E, claro, depois isso aí poderia ser aplicado em ótica não linear, né? Que é uma linha que o pessoal tem desenvolvido aí, que é bem interessante. Né? Não sei se eu respondi, Moisés. Não, respondeu. Mas é um coloide? Como está construído? Não. Ó, se eu explicar para você, a técnica é bem simples, tá? Para obtenção de pontos quânticos. A gente simplesmente pega um material que tem caracterização. Ponto quântico você vai fazer, você tem duas formas de fazer. Ou você faz por essa técnica que a gente chama de bottom-up, que a gente faz o seguinte, eu vou explicar. Eu pego um ácido cítrico, ok? Eu aqueço ele a uma temperatura muito alta, tá? Normalmente a temperatura que ele já fica praticamente como se fosse um gel, tá? Aí com esse gel a gente pega e como que eu posso dizer para você? A gente pega e coloca em água. E aí, imediatamente, eles formam os pontos quânticos do tamanho que a gente precisa. Tá? É uma técnica muito simples para produção. A técnica que a Tati faz já é mais complexa, tal. Você consegue controlar o tamanho, você usa o fungo, você tem muito tempo para fazer isso. Mas é uma síntese química, assim, nesse sentido, né? Você, na verdade, faz uma síntese bottom-up, né? Tem como produzir também pontos quânticos, mas a gente chama de top-down, porque é o seguinte, você pega, por exemplo, qualquer coisa que tem carbono, qualquer coisa de carbono,
você vai lá e cauteriza isso, vai lá e deixa no forno lá, cauterizando, e aí tem técnicas muito específicas. Quem for trabalhar com isso tem que estudar mesmo, dar uma olhada com calma, porque são receitas de bolo, tá? Infelizmente a gente trabalha muito com receitinha de bolo, né? Se não fizer de acordo com tá aquilo, o negócio não dá certo, não funciona, né? Então é bem o caminho é esse. Legal. Pessoal, mas alguém tem uma pergunta? Ninguém mais? Então, beleza. Muito obrigado, Júlio, pela sua apresentação. Muito legal essa sequência de trabalhos que você fez. E sobre as colaborações que você tem, é muito legal isso. Incluir os alunos, né? É muito, muito legal. É um Então, trabalho que tem crescido, né? Eu não tenho, eu não tenho noção do tamanho que vai ficar, porque é bem grande. É uma coisa que tem muita gente envolvida, né? isso é bom. Isso é bom ter um monte de colaborações. É interessante, né? Muito obrigado, Júlio, por sua participação.